Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Antes de darmos início, então, à nossa escola dominical dessa manhã, vamos orar mais um pouquinho, que aí a gente começa. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nessa manhã. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que for falado, Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus tenha liberdade nesse lugar e possa ministrar em nosso coração a Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Muito interessante. Então, nós vamos mas eu só falar um pouquinho desse testemunho que eu particularmente tive com Deus. A gente tem rede social, enfim, de alguma maneira, mais ou menos, fica conectado e de alguma maneira a gente está na vida dos outros através disso. E uma pessoa de uma igreja que, de acordo com aquilo que eu acredito como certo, falamos muitas vezes essa questão de santidade, aquilo que a gente vê como uma questão também subjetiva. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, como pode? No meu coração. Como pode? Eu questionei no meu interior, entende? No meu coração. Eu não falei nada pra ninguém, enfim. E é muito interessante que vocês, com certeza, já devem ter percebido sobre isso, porque ninguém aqui é bobo. Quando nós temos alguma pessoa, daqueles que nós, de alguma maneira, rotulamos como filhos de Deus, como crentes, como meu irmão na fé, como o irmão da igreja, quando, de alguma maneira, ele expõe uma atitude que não condiz com aquilo que nós acreditamos que é correto, a gente não curte as fotos. E aí eu olhei aquela foto e eu vi que ela tem uma gama gigantesca de amigos, mas todas as pessoas que curtiram aquela foto não eram pessoas do meio da igreja. E aquilo me chamou a atenção e, enfim, um dia depois, né, eu vi isso durante a noite, no outro dia, eu estava limpando a casa, mexendo nas coisas da casa e, de repente, ela me mandou um monte de áudios. E ela mandou uns áudios dizendo assim para mim que ela estava muito mal. Que ela estava muito mal e que, enfim, que ela tinha percebido que o que ela fez, ou que o lugar onde ela estava, que toda aquela situação não era aquilo que Deus tinha para ela. E na hora, meu coração assim falou, meu Deus, eu estava julgando de alguma maneira no meu interior, e ela já estava lá vivendo uma experiência com Deus de arrependimento em relação àquilo. E me fez lembrar algo que em Fernandópolis, na semana passada, retrasada, eu vi uma situação lá, quase 11 horas da noite, e, enfim, tinha lá as professoras, enfim, e eu percebi que elas estavam muito doidas, assim, muito agitadas. E eu olhei para aquilo tudo e o Espírito Santo falou no meu coração que muitas vezes o Senhor nos permite fazer algumas coisas, ter algumas coisas, estar em alguns lugares, simplesmente para a gente perceber aquilo que a gente não quer. E aí eu disse para ela justamente isso, que não era para ela se culpar e que provavelmente toda aquela situação aconteceu para ela chegar à convicção que ela tinha chegado agora, de que aquilo não faz parte, de que aquilo não faz parte daquilo que ela quer. E aquilo ministrou muito no meu coração, entende?
porque eu percebi assim que Deus ele é muito amoroso. Deus é muito bom. E Deus nos ensina de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. E eu vivi também uma outra situação de uma outra pessoa que eu recebi um print. Essa internet é uma loucura, né? Eu recebi um print também de uma outra pessoa que postou uma foto. Agora está muito na moda essas questões, né, desses ensaios semi-sensuais. E essa pessoa também vai na igreja, eu não tenho muito relacionamento com ela, mas eu a conheço, enfim, ela fez um ensaio desse, colocou uma foto, não nua, nem semi-nua, mas de alguma maneira sensual, com uma camisa e tal. E ela me mandou um print julgando, falando, olha, como já se viu e tal, e tal, e tal. E na mesma hora, eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha passado. Tudo aquilo que eu tinha falado aqui. E aí, conversando com essa pessoa, eu falei assim, fulana, às vezes, ela terminou de se separar, não faz muito tempo. Às vezes, tudo isso é uma maneira de autoafirmação. Às vezes, é uma questão de carência, ela está tentando se autoafirmar de alguma maneira e, de repente, ela escolheu esse caminho. Então, às vezes, é só um momento, é só um estágio, é só uma fase. Talvez em outros dias eu já olharia para aquela circunstância e falasse, você acha, como é que pode e tal. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensina a todo momento, a todo dia, a toda hora. Não precisa de grandes acontecimentos para Deus nos ensinar. É simplesmente no dia a dia. E hoje nós vamos continuar falando sobre um outro assunto, que é sobre uma mente ansiosa ou uma mente preocupada. Eu sei que esse assunto, assim, de alguma maneira, é muito ministrado, né? Não acredito que tenha alguém que nunca tenha ouvido alguma ministração nesse sentido. Então, nós não vamos ler muitos versículos a respeito disso, mas nós vamos estudar e falar um pouquinho sobre esse assunto. A ansiedade ou a preocupação, elas são ataques à nossa mente. E muitas vezes, um ataque que nos faz desviar de Deus ou desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Algumas pessoas, elas têm um problema tão sério com a preocupação que elas são consideradas como viciadas em preocupação. Se elas não possuem alguma coisa pessoal para se preocupar, elas se preocupam com coisas de outras pessoas. Mas elas sempre estão nesse estágio de estarem preocupadas. E existe uma ansiedade ou uma preocupação que é natural, que é inerente do ser humano. Por exemplo, todas as vezes que eu tenho que estar aqui de manhã ou que eu assumo qualquer compromisso com a igreja, de alguma maneira, o meu dia anterior ele é diferente, porque eu me preocupo com esse dia. Então, eu, por exemplo, não vou dormir 4 horas da manhã, num sábado, porque depois eu vou sentir um pouco de dificuldade de acordar, minha mente não vai estar descansada. Então, isso é uma preocupação natural de alguma coisa que vai acontecer. Então, existe uma preocupação que é natural nossa, entende? Que é inerente do nosso ser humano, do ser humano. Só que nós vamos falar sobre uma preocupação que não é natural, que é literalmente um ataque à nossa mente e que nos leva a não viver aquilo que Deus tem para nós. Então, não tem absolutamente nada a ver com essa ansiedade, muitas vezes pequena, natural, regular, que nós temos das coisas, dos afazeres do dia a dia. Quem está constantemente preocupado não tem paz. E a paz não é uma coisa que eu posso pegar e colocar, por exemplo, na vida de alguém. A palavra do Senhor diz em Gálatas que a paz é fruto do Espírito. E quem está constantemente preocupada ou com a mente preocupada não tem paz. Quando nós falamos em preocupação, a palavra de Deus, normalmente, ela não fala sobre essa palavra preocupação. Ela fala sobre palavras que são consideradas sinônimos dela. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus agora em Filipenses 4, no versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Amém? A palavra diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma.
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, aqui a palavra fala sobre estarem quietos. E essa palavra, estarem quietos, assim como outras palavras, na verdade, elas são sinônimos da palavra preocupação. Em Mateus 6, 25, não precisa abrir que nós vamos estudar, diz para não andeis ansiosos. Em Filipenses, como a gente já viu, também existem outras versões que diz não andeis ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro 5,7 também fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, normalmente, fala-se a palavra ansiedade. E eu quero dizer que ansiedade é um sinônimo de preocupação. O que é um sinônimo? É uma palavra semelhante, é algo semelhante. Tão semelhante que pode ser substituído, que não muda o contexto. Então, todas as vezes que nós aqui falarmos sobre ansiedade, nós estamos falando sobre preocupação. Quando nós falamos sobre preocupação, nós estamos falando sobre ansiedade. Porque uma é sinônimo da outra, assim como inquietude. E é interessante que ansioso é um adjetivo que qualifica uma pessoa ansiosa. Óbvio. E ansiedade nós podemos considerar como uma perturbação na nossa mente. Ela é a soma de outros sentimentos, como medo, como dúvidas e inseguranças. Quando nós falamos em perturbação, eu quero que você entenda que o fundo dessa palavra perturbação, ela tem origem na palavra tumulto. É uma mente tumultuada. E ela a ansiedade sempre é a soma. Então eu quero que você entenda como ansiedade ou preocupação como algo, ansiedade, isso que tem medo, inquietude, insegurança, dúvida. Tudo isso, então, essa soma de todas essas coisas, faz então com que nós nos sentimos preocupados ou ansiosos com as coisas. O indivíduo ansioso ou preocupado, ele tem um comportamento emocional extremamente agitado. E isso é muito fácil de ser identificado, porque é um grande medo que ele tem em relação, principalmente, às coisas do futuro. Talvez você me pergunte assim, Ana, então quer dizer que uma pessoa preocupada, ela nunca pode estar preocupada com as questões passadas? Pode. Mas se você analisar, quando nós nos preocupamos com alguma coisa que já se foi, nós, na verdade, não estamos preocupados com ela em si, mas com as consequências de tudo aquilo projetadas para o futuro. Então, mesmo quando a nossa mente ela está voltada em alguma coisa que já aconteceu no passado, por exemplo, eu me preocupo com algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Eu não me preocupo em relação a elas, porque eu sei que elas já foram e não há como mudar aquilo. Eu não posso voltar atrás e mudar as coisas que já fizeram, que eu já fiz. As decisões, enfim. No entanto, toda a minha preocupação em relação àquilo que está ao passado não é necessariamente sobre elas, mas sobre as consequências dela agora no meu futuro. Porque normalmente a preocupação e a ansiedade ela é sempre voltada para o futuro. O medo, na verdade a dúvida, a insegurança é sempre voltado para aquilo que ainda vai acontecer. A definição de preocupação, talvez você também já tenha ouvido isso muitas vezes, então é simplesmente para ouvir novamente. A palavra preocupação, ela é pré, que significa antes. Pré-ocupação. Então significa ocupar-se antes ou anteriormente. E olha que interessante. Se pré significa antes, o conceito de ocupar, ele vem do latim chamado occupare, que significa pegar, apanhar, apoderar-se. Então a preocupação é apoderar-se de algo antes da hora. É pegar alguma coisa antes do momento. É apanhar antes. E o interessante é que essa expressão ocupar, ela tem muito a ver com invasão.
Então, a preocupação a gente pode entender como invadir ou invadir antes da hora. É uma ocupação antecipada. E é interessante que eu quero ilustrar isso de uma maneira que você vai entender. Bruno. O Bruno na aula passada foi um pecador muito grande. Hoje ele é Deus. O Bruno vai ficar aqui e vai segurar essa maçã. Para mim, pode segurar para mim. Mas aqui, é isso. O Bruno é Deus. Essa maçã, ela é o meu futuro. Então, essa maçã é o seu futuro. Está na mão de Deus. Eu estou aqui. Eu ainda não estou aqui. Eu estou aqui. Há uma distância para eu chegar ao meu futuro. E, provavelmente, vai chegar um momento em que Deus vai me levar e eu chegarei nele. Mas, por enquanto, eu estou aqui. No entanto, apesar de estar aqui hoje, ao invés de eu olhar para Deus e saber que Ele está com o meu futuro, eu estou querendo, de alguma maneira, com a minha preocupação, com a minha ansiedade, me apoderar de alguma coisa que ainda está nas mãos de Deus. Então a preocupação, ela faz isso, ela se apodera, ela apanha, ela pega, ela invade alguma coisa que ainda não está nas minhas mãos e que eu ainda não tenho o controle dela. Então a preocupação, ela faz isso. Entende? A preocupação, ela faz isso, ela se apodera antes da hora de alguma coisa que não estava sob o meu domínio. Então, muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes o nosso futuro está aqui, ó, intacto, na mão de Deus. Eu ainda não cheguei até esse futuro, então eu ainda não tenho domínio sobre ele, eu não posso tocar nele, eu não posso me apoderar nele, simplesmente porque ele ainda não é meu. Mas a minha preocupação e essa ansiedade excessiva, esse medo, essa inquietude, essa vontade de controlar as situações e de mudar as circunstâncias de acordo com o meu conceito, me faz simplesmente querer pegar alguma coisa e me apoderar de algo que ainda não é meu. Obrigado, Bruno. Ele está tão distante. Da próxima vez eu chamo ele. Próxima aula eu chamo o Pato, se tiver, então. Entende, mais ou menos? Então, pré-ocupar-se ou preocupação é ocupar-se antes da hora. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós nos preocupamos. Nós nos ocupamos. E o interessante é que a preocupação, ela não tem a capacidade de transformar ou tornar nenhuma coisa melhor. Então, pela lógica, nós deveríamos não nos preocupar com nada. Nós não deveríamos ficar ansiosos pelas coisas e ter a noção de que a maçã ainda está nas mãos de Deus. Então, todas as vezes que você pensar no seu futuro, todas as vezes que você pensar em alguma coisa que ainda não chegou e que te traz medo, lembre-se disso, que a maçã está nas mãos de Deus. E que você não vai pegar essa maçã antes da hora. Que você não vai invadir. Que você não vai se apoderar. Que você não vai apanhar alguma coisa que está no controle de Deus. Eu vi um exemplo muito interessante de um pastor que falava também sobre essa questão da preocupação. Ele relacionou, ele correlacionou a preocupação como alguém ou um bicho mordendo o tempo todo o seu pescoço e tirando o seu fôlego. Quando eu ouvi aquilo, na verdade eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, de alguma maneira não deixa de ser verdade. Quando nós tentamos espiritualizar o que ele está querendo dizer.
Porque a preocupação é alguma coisa que tira teu fôlego. Ele está ali, ele está te mordendo, ele está com as garras em você e você não consegue simplesmente ir para frente porque ela não deixa você caminhar. E então você fica ali naquela angústia e você não vive o presente e aquele bicho está te mordendo o tempo todo. E às vezes é isso que acontece. O diabo usa exatamente a preocupação para fazer isso. Para simplesmente nos impedir de viver. Nos impedir de ter fôlego, de desfrutar. Algumas pessoas, elas nunca estão no lugar onde elas estão. Porque a preocupação não deixa. Um exemplo disso. Amanhã eu tenho uma festa. Então eu passo o dia todo preocupada com a festa. Eu me preocupo com a roupa, com o sapato, com o cabelo, com a minha unha. Eu me preocupo. Quando chega na festa, eu estou preocupada em ir embora. Porque no outro dia eu tenho um compromisso muito sério. Então, eu estou na festa. Mas eu estou pensando já, vamos supor, numa segunda-feira que eu vou ter que fazer alguma coisa. Quando eu chego em casa daquela festa, eu não consigo dormir, porque eu estou preocupada com o dia seguinte. No dia seguinte, eu levanto e eu estou preocupada com aquilo, com o evento das 4 horas da tarde. Então, até as 4 horas da tarde eu não vivo, porque eu estou preocupada com aquele momento. Às 4 horas da tarde eu passo por aquele evento, por aquele momento. Então, depois eu começo a me preocupar com uma visita que eu vou receber na terça. E então, até na terça, eu também não vivo, porque eu estou pensando na visita da terça. Quando a visita chega, eu já estou preocupada com o cartão que eu passei para comprar as comidas para ela. E então, entende? Então, talvez você está aqui agora, e hoje é dia 6 de agosto, 10 para as 10. Só que a sua mente está lá em 20 de dezembro, está lá em 11 de setembro. Ou às vezes está lá em 2018. Talvez a sua mente está lá em 2020. Talvez a sua mente está pensando no nascimento do seu filho. Sua mente está pensando no dia que você vai casar. Sua mente está pensando quando seu filho tiver 8 anos e se você vai ter dinheiro ou não para ele. Talvez a sua mente está pensando na faculdade e será que meu filho vai ter uma condição de fazer alguma faculdade? Quer dizer, você não está aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou vivendo esse momento. Eu não estou desfrutando daquilo que Deus tem para mim agora, porque a minha mente está ocupada. E uma mente ocupada de tantas coisas, muitas vezes não ouve o que Deus quer dizer. Então, às vezes, ou muitas vezes, o Senhor tem algo para ministrar para você agora, nesse momento, nesse instante. Só que você não está aqui. Você está em algum outro momento do seu futuro. Uma maçã que ainda está nas mãos de Deus. Uma maçã que ainda está nas mãos de Deus. Há um processo, um caminho para você caminhar até ele, até ela, até o teu futuro. Há um processo, é um caminho que você vai chegar até ele. Há passos que eu vou dar e esse futuro vai chegar até mim. Mas eu posso viver o agora. E às vezes essa questão toda nos faz, então, não viver as etapas da vida. Nós não vivemos as etapas da vida. E eu pensei muito sobre isso, sobre qual é a etapa da vida que eu estou vivendo hoje, agora. O que Deus colocou nas minhas mãos para fazer hoje, agora. O que você está vivendo hoje, agora. Qual é o seu presente? O que está diante dos teus olhos agora? Talvez você está pensando num crescimento ministerial que vai acontecer, sei lá quando, mas você já tem algo agora nas mãos. Entende? Eu não sei aonde Deus vai te colocar, eu não sei o que Deus vai fazer com você, eu não sei o que Deus vai fazer comigo, eu não sei. Mas eu sei que agora Deus me colocou aqui para fazer isso, nessa igreja, nesse momento. Então eu tenho que viver com plenitude, com satisfação, com honra, esse momento. Eu tenho que fazer com zelo, com capricho,
com o meu melhor, não é o melhor dos outros, é o meu melhor agora. Então, há um melhor seu que você pode fazer agora. Você pode ser o melhor pai agora. Você não precisa ser o melhor pai daqui 10, 15 anos, quando seu filho estiver numa faculdade. Você não vai ser o melhor pai quando seu filho estiver cursando um curso de medicina. Você pode ser o melhor pai, o melhor mãe agora. Você não precisa ser o melhor ministro de Deus daqui a alguns anos, acreditando que você vai estar, uau, daquele jeito. Você pode ser o melhor ministro hoje, nesse momento, porque é agora que o Senhor te deu. Às vezes eu fico pensando algumas coisas e eu ouvi essa semana uma frase assim, não uma frase, um pastor falando, que Josué Gonçalves, eu lembrei. Ele falou assim que nós somos uma gota no oceano. Uma gota. Quer dizer, você tem a consciência de que você não é o melhor. Existem pessoas que sabem infinitamente mais do que você. Às vezes eu penso isso sobre mim. E eu me indago algumas coisas a respeito disso. Eu pergunto, Deus, né? Mas eu sei que eu não sei. Entende? Eu sei que eu tenho que aprender para passar, porque eu não sei. Mas ele disse assim que nós somos como uma gota no oceano, entende? E que se você tirar aquela gota, o oceano se torna menor. Quer dizer, por mais que você possa pensar que é tão pequeno, há uma importância de Deus em todo o reino para você e para mim. É uma gota, é uma gota. Você sabe pouco, sabe pouco. Eu sei pouco, sei pouco. Mas por mais que seja pouco, eu sei que isso pode ajudar alguém. Que Deus pode me usar para ministrar na vida de alguém, que Deus pode usar você. Você é uma gota. É uma gota. Mas entenda, talvez há uma vida que precisa justamente dessa gota, naquele momento, naquele instante. E foi para isso que Deus te chamou nessa geração. Foi para isso que Deus me chamou nessa geração. E então, viver a etapa da vida, a preocupação não nos permite viver isso. Porque ela nos tira o presente, ela nos reporta lá no futuro. E quão triste é viver no futuro, quando nós estamos aqui. Amém? Alguém tem alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Estão quietinhos? Não? Abra em Mateus 6. Esse é um dos textos que fala sobre ansiedade muito interessantes, talvez o mais utilizado na palavra de Deus para se falar sobre esse assunto. Então nós vamos falar sobre ele, e provavelmente só sobre ele. Então Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25, amém? Diz assim, nós vamos analisar versículo por versículo, mas eu vou ler todo o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Tem algumas versões que dizem, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto o vosso amanhã. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos,
Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Como eu disse, esse texto é o texto prático para se falar sobre ansiedade e preocupação que o Senhor nos deixou. E aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre esse assunto. Existem outros, não é menos importantes do que esse. Mas esse daqui, ele é muito interessante porque ele engloba realmente o que se passa no coração e na mente de um homem. E o versículo 25, ele começa a dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida ou o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta ou a roupa? É interessante que ele começa a dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos ou preocupados. Isso não foi um conselho. Isso foi uma ordem. Então, ele não começou assim, dizendo, olha, se possível for, não andeis ansiosos. Ele não trouxe para nós uma alternativa. Ele disse, não andeis ansiosos. Andar, a gente pode ter como, quando nós analisamos, né, assim, a gente fala andar como caminhar, é no sentido de viver. É como se ele dissesse exatamente, olha, não se preocupe, ponto, quanto à vossa vida. Não se preocupe quanto à vossa vida. E aí ele continua. Não se preocupe quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, quanto que vestir. É muito interessante que aqui ele estabelece um princípio da lógica. E que muitas vezes nós, que nos achamos tão inteligentes, tão espertões, muitas vezes a gente se perde nisso. Por que um princípio da lógica? A lógica da dedução do maior para o menor. É isso que ele fala nesse texto. Ele diz assim, que a vida, olha que interessante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Segunda parte. Não é a vida mais do que o mantimento? O corpo mais do que a vestimenta? Aqui ele estabelece o princípio do maior para o menor. Ele diz, não é o teu corpo, ou melhor, não é a tua vida maior do que a comida. Não é o teu corpo maior do que a roupa. A vida é um dom de Deus. Se Deus te deu a vida, se o Senhor me deu a vida, por que não daria meios para sustentar aquilo que Ele mesmo criou? Então, é a lógica do maior para o menor. Se Deus te deu o bem mais precioso do mundo, que é poder estar vivo, respirar, por que nós nos preocupamos com outras coisas no sentido de o que eu vou comer ou o que eu vou me vestir? Se o maior Ele já deu. Se o mais precioso Ele já deu, que é a vida. Então Ele estabelece uma lógica que muitas vezes nós passamos desapercebidos. Então Deus me deu a vida. Eu posso respirar, eu posso andar, eu posso viver, ok. Agora, não, as outras coisas Deus não vai fazer por mim. Não, Ele vai me deixar aqui abandonado, vivo e abandonado. Não. O Senhor diz que não. Não é a Ana que está dizendo que não. É o Senhor Jesus que está dizendo que não. Ele está dizendo que não é assim. Que se Ele já te deu o maior, o mais precioso dom,
já soprou o fôlego da vida sobre mim, sobre você, se Ele já te colocou aqui, se tudo está sob o domínio dEle, se todos os dias da nossa vida já estão contados, então Ele se responsabiliza por sustentar aquilo que Ele mesmo fez e criou. E é interessante que eu quero que você pense comigo assim. Todo mundo aqui já viveu 2016, óbvio. Pense agora em um momento muito difícil do ano de 2016. Um momento que você se preocupou demais. Eu tive alguns. Provavelmente você também tenha tido. Momentos, talvez, que você chorou muito de preocupação, de medo, uma ansiedade. Talvez isso chegou ao ponto de você ter que tomar remédio. Você passou algumas noites sem dormir. Você procurou ajuda desesperada para as pessoas, no intuito delas resolverem aquele problema para você. Você procurou oração. Talvez você apareceu apavorado aqui, chorando, pedindo para o pastor orar. Talvez você tenha vivido momentos assim. Eu vivi. Agora imagina se de antemão você soubesse o que Deus fez. Eu não sei como Deus solucionou o que você viveu. Entende? Eu sei como Deus solucionou o que eu vivi. Agora pensa, se você soubesse como Deus ia fazer, como Ele ia solucionar aquilo, como a mão de Deus ia interferir naquela situação, o que você teria feito com os remédios que você tomou? E com aquelas noites que você não dormiu? Como você teria vivido aquele dia completamente diferente? Eu me lembro de uma situação que Deus me fez reportar, lendo e estudando sobre isso, que eu estava tão ansiosa, tão preocupada, que eu vim aqui à tarde, eu fiquei acho que umas 2 horas conversando com o pastor, à noite, era numa quinta-feira. Umas amigas me chamaram para sair para comer, e eu fui. E eu lembro que, é engraçado, mas eu lembro que naquele dia, eu não falei uma palavra naquela mesa. Eu não comi nada. Eu não participei de uma risada. Eu simplesmente paguei algo e depois eu voltei para casa e eu falei, Senhor, eu gastei mais de R$50 naquilo ali, eu não comi nada. Deus solucionou assim. Assim como fez na sua vida também. Em todas as coisas que você se apavorou. E que o Espírito Santo ministrou no meu coração, você não viveu porque você não quis. Você não riu porque você não quis, porque você estava pensando no futuro. Eu te dei a oportunidade de viver aquele dia, eu te dei a oportunidade de estar naquele lugar, eu te dei a oportunidade de você desfrutar de amigos, de você desfrutar da comida. Eu te dei a oportunidade de tudo isso e você simplesmente não viveu porque você escolheu não confiar em mim. Porque a preocupação, ela é justamente isso, não confiar nele, em Deus. Naquele que me criou, naquele que te criou, é o seu pai que está cuidando de você. É o seu pai que está cuidando da sua vida. Ele tem a maçã nas mãos.
Não vai adiantar se preocupar, porque a maçã vai continuar nas mãos dele. O interessante é que, por que nós caminhamos por esse caminho da preocupação? Porque nós queremos saber, adivinhar como Deus vai fazer. E Deus não fala como. Ele faz. Como que Deus vai mexer nessa área da minha vida? Como? Como que eu vou sair desse buraco em que eu me enfiei? Como? Como que eu vou comprar tal coisa para os meus filhos? Como? Como que vai ser daqui tantos anos? Como? Tire o como. Porque a Deus, o Senhor sabe exatamente como fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar, Ele é o seu Pai. E muitas vezes é justamente isso que acontece conosco. E é isso que o Senhor fala nesse versículo. Olha, acorda para a vida. Pense, eu te dei inteligência. Use a lógica, use o teu raciocínio, use aquilo que eu te dei. Se eu te ofereci o maior, que é a vida, se eu te coloquei nesse mundo, o que te faz pensar que eu não vou cuidar de você até o fim? O maior eu já fiz. Você é o maior para Deus, você é o bem mais precioso para Deus, é você. Não é o que você veste, não é o que eu visto, não é as coisas materiais que estão à minha volta, mas sou eu, e Deus vai cuidar de mim até o fim. É que na verdade nós temos a perspectiva muito errada de algumas coisas. Muitas vezes nós queremos coisas que Deus nunca prometeu que nos daria. Nós vivemos numa época e num mundo onde a valorização daquilo que é material e daquilo que é luxuoso é tão grande que nos faz pensar que essas coisas são aquilo que Deus quer nos dar. Você pode ter um celular, ok, mas talvez Deus nunca te disse que vai te dar um celular de 8.000 reais e talvez você nunca tenha. Mas você continua sendo o bem mais precioso de Deus, independente do tipo de celular que você tem. E acredite, você não precisa dele como você imagina que precisa. E assim vai para todas as áreas. Assim vai para todos os ângulos quando nós falamos sobre essa ansiedade louca, mundana, diabólica, demoníaca desse mundo, que nos faz pensar que a vontade de Deus é nos encher de coisas. Que nos faz pensar que a vontade de Deus é que a gente se encha de sapatos e de roupas e de luxo, e de carros e de bens. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. Ana, não posso ter? Tenha. Se você pode ter, tenha. Se você tem capacidade profissional para trabalhar e para ter, tenha. Se você quer ter, estude, trabalhe, se esforce, tenha. Mas nós precisamos entender que isso não é, muitas vezes, ou melhor, isso não é a prioridade de Deus nas nossas vidas. Mas nos deixar, jamais. Não há possibilidade que isso aconteça. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Vou insistir. Ninguém, gente. Amém. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Uma outra coisa, só para terminar. Se Deus não cuidar de você, se Deus não cuidar de mim, o que me faz pensar que eu posso fazer? Se Ele, que é o dono de tudo, se eu penso que Ele não pode cuidar de mim, quem pode cuidar? Que braço humano, que homem de carne nessa terra poderá cuidar de mim? Se Deus, na minha concepção, falha não poder cuidar. Ele cuida. E como eu disse,
vai cuidar até o fim. E o versículo 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Como eu disse, a preocupação muitas vezes ela instala-se na nossa mente, na nossa vida, porque nós temos a tendência de ficar olhando para as nossas necessidades e para aquilo que é terreno e tirar os nossos olhos de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre comida, bebida e vestuário, está falando sobre essas coisas materiais do nosso dia a dia e que muitas vezes trazem ou fazem com que o nosso coração se sinta tão angustiado. E às vezes eu fico pensando assim, que existem muitas pessoas que possuem preocupações que não são voltadas para bens materiais. São preocupações sobre outras áreas da vida. Mas existem muitas pessoas que são afligidas por causa disso. Que têm um coração angustiado e ansioso por causa dessas questões mesmo. Do dia a dia, terrenas. E aqui, Jesus usa uma figura, a figura das aves, para nos ensinar sobre o alimento. Olha que interessante. E se você olhar e observar, você vai ver que as aves, elas não semeiam, elas não aram a terra, elas não lançam sementes, elas não colhem, elas não colocam em celeiros. Mas, ao contrário disso, o Senhor tem uma maneira específica de sustentá-las. Então, o Senhor as sustenta no dia a dia. A provisão de Deus vem sobre a vida delas no dia a dia. E Jesus, ele não está nos incentivando a ter o mesmo estilo de vida das aves. O que muitas vezes as pessoas confundem. Jesus aqui não está dizendo que nós temos que ser como elas, tranquilinhas, vagando de um lado para o outro, sabendo que vai comer uma sementinha e uma folhinha daqui e dali. Não. O que o Senhor está fazendo aqui é um paralelo como modo de sustento, de provisão, de cuidado de Deus na vida delas e o cuidado e a provisão de Deus nas nossas vidas. Ele não está fazendo uma alusão a não trabalhar, a não se esforçar, a não exercer as tuas aptidões de profissionais, de inteligência. Não é nesse sentido. Ele está dizendo que há um modo e uma maneira de sustentar as aves. Elas são sustentadas daquela forma. Elas não precisam semear, elas não precisam jogar a semente na terra, plantar, colher. O homem já precisa. Precisa arar a terra, precisa lançar a semente, precisa colher, precisa juntar em celeiros. O modo de provisão é distinto das aves dos homens. A maneira de Deus prover é diferente, mas o Deus provedor é o mesmo. E então ele chega nessa conclusão para nós, e é isso que ele quer concluir nesse versículo. Da mesma maneira como eu sou o provedor das aves, eu sou o seu provedor. Da mesma forma como eu trago, eu sustento, eu cuido das aves. De uma maneira diferente, porque elas não semeiam, porque elas não lançam sementes na terra, porque elas não precisam colher. Você, meu filho, vai ter que arar a terra, lançar a semente, colher, armazenar, comer daquilo que plantou. Mas ouça, a provisão que eu dou na vida delas é diferente da que eu ofereço para vocês, mas eu sou o mesmo provedor. E aí ele faz uma afirmação muito interessante, que aqui ele diz assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Novamente, o Senhor traz aqui a lógica da dedução do maior para o menor. E ele diz: olha, eu fiz as aves, eu cuido delas.
mas eu amo vocês. Elas são lindas e cada detalhe fui eu que fiz. Mas eu amo vocês. O meu amor é por vocês. Foi por vocês que eu me entreguei. É pelos pecados de vocês que eu fui à cruz. Então o meu bem maior vai continuar sendo eu e você. Então na verdade, é isso que ele está falando aqui. E se Deus cuida das aves, por que Ele não vai cuidar de mim? Se Deus cuida das aves, por que Ele não vai cuidar de você? Então todas as vezes que você olhar um passarinho lá, bonitinho, em cima de um fiozinho qualquer, sem nenhum tipo de preocupação, você pode olhar para ele e se lembrar: Deus me ama e cuida muito mais de mim. Mesmo que você esteja lutando com uma autoimagem tão podre de si mesmo. Mesmo que você talvez esteja olhando para si agora, ou durante esses tempos e se achando de repente não merecedor das bênçãos de Deus. Talvez pecador, talvez inútil, desprezado, injustiçado. Mesmo que a sua autoimagem nesse momento não esteja lá aquelas coisas. Acredite, de verdade, que Deus cuida de você. E que você é o bem mais precioso para Deus. Vamos continuar. E aqui no 27 ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu dei uma olhadinha nesse versículo, e na verdade côvado aqui, ela significa como período de tempo. E estatura não é idade, ou desculpa, idade, é tamanho assim de pessoas, como a gente imagina. É tempo de vida. O significado dessa expressão. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou quem de vocês podem, com todas as suas preocupações, acrescentar sequer um momento a mais, um dia a mais de vida à sua vida? E ele faz uma pergunta: quem? Então esse versículo ele nos ensina algo sobre a preocupação. Ela é inútil. Inútil. Algo desnecessário, sem utilidade, que não serve para nada, imprestável. Então todas as vezes que nós permitimos que a preocupação ela atue na nossa mente, todas as vezes que nós nos sentimos perturbados, tumultuados mentalmente por questões futuras, por cuidados diários da nossa vida, você está simplesmente exercendo, se desgastando, sofrendo, chorando, não dormindo, não comendo, não vivendo, não sendo feliz, não desfrutando inutilmente. Inutilmente. Então, aquele dia que o Espírito Santo me mostrou que eu não vivi o que eu tinha que ter vivido naquele momento com as minhas amigas, foi tudo aquilo que eu vivi aquele dia foi inútil. Eu perdi. Eu perdi a oportunidade de ter vivido aquele momento que Deus me deu para viver. Vivi outros tantos? Vivi, vou continuar vivendo. Mas aquele eu perdi. Então talvez hoje você esteja passando por esse momento de preocupação, permitindo que a sua mente seja atacada por essa ansiedade, esse medo do futuro. Escute, e você está passando por esse momento de uma maneira ou de uma forma inútil. Não vai servir para absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então viva, confie em Deus. Coloque na sua mente que a maçã está na mão de Deus. Entende? Está lá, Ele está cuidando dela. Você não vai pegar essa maçã podre, você não vai pegar essa maçã estragada, você não vai pegar essa maçã cortada pela metade. Ninguém vai tocar nessa maçã. Entende?
Porque muitas vezes é isso que a gente pensa, que Deus tem realmente alguma coisa para nós no futuro, mas vai vir estragado, vai vir podre, vai vir manchado, vai vir em pedaços. Não, não vai. Está intacto, cuidado. Pelas mãos de Deus, o seu futuro está lá. Você não está lá, mas Deus já está com ele. Então, você não vai acrescentar nada à sua vida com a preocupação. Nada. Nada. E nada é nada. Não, nada não é alguma coisa, nada não é um tiquinho, nada não é um... Não, nada é nada. Nada é nada. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Meu Deus, como o pessoal está quieto hoje, Jesus. Falaram tanto na aula passada. Estão com medo? Então vamos lá, gente. Vamos analisar o próximo versículo. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé? Então aqui, é interessante que esse texto ele fala sobre os lírios do campo. Fala sobre o vestuário. Mas interessante que ele quer fazer, ele faz um paralelo aqui entre lírios e Salomão. Os lírios, aqui nesse contexto, eles não eram plantados por mãos humanas, eles simplesmente nasciam. E faz um paralelo com Salomão. Por quê? Porque Salomão é o clássico da perfeição, da sabedoria, da riqueza, da glória humana. Tanto que o texto fala que aqui ele compara os lírios e fala nem Salomão com toda a sua glória. Então, quando a Bíblia fala sobre a glória que um homem pode ter aqui nessa terra, ele tem como paralelo, ele tem como referência Salomão. E é interessante que ele diz, olha os lírios do campo. Observe a beleza, observe a textura, as cores, a maneira como eu os criei. Eles nascem por si, não precisam de mãos humanas para nascerem. Agora olhe para Salomão na sua glória, com todos os tecelões que ele tem, com toda a sua riqueza, com a sua sabedoria, com o ápice da perfeição humana. Nem ele, com tudo aquilo que humanamente, terrenamente pode possuir, nem ele pode se vestir, pode ter a beleza de um lírio. Então, novamente, ele segue o mesmo raciocínio que seguiu com a comida, com os alimentos, mas agora com as vestimentas. E depois ele fala, olha, e ele faz assim, ele diz assim, olha, e preste atenção, esses lírios, eles hoje estão aqui, mas depois eles são jogados no fogo. Por quê? Porque na época de Jesus, recolhiam esses lírios, tiravam da terra, deixavam ficarem secos e depois colocavam para assar comida, pão. Então, aqui ele diz assim, olha, se Deus assim, pois veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, não vestiria vós, homens de pequena fé? Aqui não fala de homens que não têm fé. Fala de homens que têm uma fé pequena. Por que uma fé pequena? Porque é uma fé que não confia em absoluto na fidelidade e no cuidado de Deus. Quantas vezes o Senhor talvez tenha olhado para mim e olhado para você e tenha dito, ei, Ana, que pequena fé. Filho, filha, que pequena fé. Como pode pensar assim? Como pode permitir que a sua mente seja atacada dessa maneira? Como pode imaginar que eu não vou cuidar? Como pode imaginar que eu não estou cuidando? Como pode pensar isso de mim? Pequena fé. Fé pequena. Que entristece o coração de Deus. Eu quero que você pense assim, você é mãe. Sua despensa está lá, na sua casa.
cheia de comida. Tem tudo lá, sabe? Você comprou para o seu filho. Tem tudo que ele precisa. Está lá. Mas de repente o teu filho chega para você todo dia e chora e fala, não tem comida, mãe. Não vai ter comida amanhã. E chora. Amanhã eu não vou comer. E chora. E de repente o tempo todo ele está lá, jogado no sofá, triste, chorando, porque ele está pensando, mãe, não tem comida. E chega à noite e você fala, filho, dorme, descansa, porque eu vou... Tipo assim, numa alusão do Senhor, o Senhor nos abençoa até quando dormimos. Descansa, filho, dorme. Não, mãe, não tem comida. Mas a despensa está cheia. Porque o pai e a mãe já providenciou tudo e a despensa está cheia. E na verdade, talvez você tenha vontade de olhar e dizer assim, nossa, meu Deus, como a hora voa. E dizer assim, filho, tem. Está tudo no controle, eu estou cuidando de tudo, tem. É mais ou menos isso. Homem de pequena fé, tem. Homem de pequena fé, eu estou cuidando. Homem de pequena fé, a maçã está na minha mão. Homem de pequena fé, eu sei o que fazer. E aí ele continua dizendo assim, no 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Meu Deus, essas perguntas. E o interessante é que ele fala assim, não andeis, pois, inquietos ou preocupados, pensando, ele fala, dizendo. Por quê? Porque se o diabo conseguir tumultuar a sua mente com tamanha preocupação, ele sabe que isso vai descer a sua boca e você simplesmente vai começar a falar aquilo que o seu coração está cheio. Então ele diz, olha, não fique preocupado dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber. Talvez eu poderia dizer aqui que muitas vezes nós perguntamos, o que faremos? O que faremos? Às vezes o que você tem perguntado não é o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, mas talvez você tenha dito o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu fico pensando que muitas vezes é isso que o diabo faz, ele lança esses demônios para ficar o tempo todo na nossa cabeça e começa a lançar essas perguntas todas, perguntas difíceis de serem respondidas. O que você vai fazer? 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 E muitas vezes nós temos que dizer, ei, cala a tua boca. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não preciso saber. Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle dessa situação e o que tiver que acontecer, vai acontecer por intermédio dEle. Não é pela minha força, não é pela força do meu braço. Às vezes não tem ninguém, nenhum homem nessa terra que pode solucionar o meu problema e nem o seu, mas há um Deus, o seu Pai que tem cuidado. Então, não permita que a sua boca fale das suas preocupações, das suas ansiedades, cale isso dentro da sua mente. E perguntando, e terminando. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui o Senhor, Ele faz um paralelo. Vou correr um pouquinho. Aqui o Senhor, Ele faz um paralelo entre os gentios, que são aqueles que não conhecem o Senhor, e entre aqueles que conhecem Deus. Então, o que Ele está dizendo? Olha, os gentios procuram as coisas terrenas. Eles colocam todas as suas forças, todas as suas expectativas, eles colocam todas as suas... tudo naquilo. Sabe por quê? Porque a única vida que um gentio tem é a vida terrena. É só aqui na terra. Um gentio não tem nenhuma. Você era gentil, eu também era. Nós estávamos separados de Jesus. E a única visão que nós tínhamos era dessa visão natural, humana da terra. Hoje não, nós temos uma visão espiritual. E Ele está falando, olha, essa loucura, essa busca desenfreada, essa doideira de viver despreocupados, tudo isso, os gentios vivem assim.
Mas vocês não são assim. Vocês não têm que viver simplesmente por essa terra, por aquilo que é terreno. E depois ele fala, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então eu quero falar só sobre esse último versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta o cada dia seu próprio mal. É muito interessante quando ele fala assim, presta atenção nisso, talvez isso é tão importante, gente. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você buscar aquilo que deve buscar, aquilo que você não buscou e que é bom, lhe será acrescentado. Se você buscar aquilo que deve buscar, aquilo que você não buscou e que é bom, lhe será acrescentado. É como se você lançasse um anzol para fisgar um peixe, pegasse 2. Então, na verdade, a busca correta, ela agrega valores. Então, quando você busca, quando você dá prioridade a Deus, aquilo que você não buscou, mas que o Senhor sabe que você precisa, aquilo que você não buscou, que o Senhor sabe que vai alegrar o seu coração, aquilo que você não buscou, porque você priorizou o Senhor, Ele vai te dar. Quem está dizendo isso? A Ana? Para agradar você? Não. É o Senhor que está nos dizendo. É o Senhor que nos fala isso. É Jesus que está dizendo, busque a mim primeiro, tire os teus olhos daquilo que é terreno e busque a mim, que todas as demais coisas, que coisas, Ana? Aquilo que você precisa ter, aquilo que eu preciso ter, individualmente, o Senhor sabe daquilo que eu preciso. Muitas vezes o que eu preciso não é o que eu quero, mas Deus sabe aquilo que eu preciso, o Senhor sabe aquilo que você precisa. E Ele vai acrescentar. Então, eu vivi um tempo na minha vida em que muitas vezes o Senhor, me curou disso recentemente. Porque durante um bom tempo eu tive esse pensamento. Eu era atacada por esse pensamento. Muitas vezes no sábado, ao invés de eu estar fazendo alguma outra coisa qualquer, estava fazendo alguma coisa para Deus. Vinha muitos pensamentos na minha mente dizendo, larga a mão de ser idiota e trouxa. Para de se preocupar com essas coisas de Deus. Viva como todo mundo. Só que é engraçado isso, e talvez você já tenha vivido isso em momentos da sua vida, principalmente as pessoas que de alguma maneira se envolvem com as coisas de Deus. Independente da intensidade, se é pouco, se é pequeno, independente disso. Mas o que o Espírito Santo tratou comigo é que não tem um plano B, esse é o plano A. Então, não adianta eu tentar ir para outro plano, não vai rolar. Segundo, o que eu preciso para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, Ele vai me dar. Então eu não preciso ficar que nem uma doida procurando capacitações humanas, o Espírito Santo vai me capacitar para isso. Terceiro, eu sirvo a um Deus que é justo, fiel, amoroso. E eu sei que esse é o melhor caminho. Então, talvez, em alguns momentos, você vai se perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Eu poderia estar escolhendo outras coisas. Eu não estou falando para você que você poderia estar pecando, mas você poderia estar dando prioridade para outras coisas da sua vida pessoal. Mas quando eu vejo um versículo como esse, enche meu coração de esperança, de consolo, no sentido de, se você buscar aquilo que deve buscar, então, se Deus me colocou para fazer isso, se eu tenho que buscar isso agora, se é onde o Senhor me pôs,
Então eu tenho que permanecer ali, eu tenho que fazer com honra, eu tenho que me esforçar. E é aquilo que eu não estou buscando naquele momento, mas que eu gostaria, sabe? Que é importante para mim, que vai me fazer feliz. E que é bom. O Senhor vai me acrescentar na hora dele. E olha que interessante. Eu não vou perder nenhum e nem o outro. Entende? Você não vai perder nem aquilo que Deus tem já agora, e nem aquilo que Deus vai te dar ainda, porque vai ser seu. Ele vai acrescentar. A oração de Salomão, quando ele ora e ele pede por sabedoria, ele pediu aquilo que ele pediu algo e o Senhor acrescentou tantas outras coisas. Então, o que eu quero dizer, diante de tudo isso que você ouviu, tinha muito mais coisa, outros versículos, mas o que você precisava ouvir para hoje, você ouviu. A preocupação, ela não vai desistir de você, nem de mim. Não se iluda. Você vai ser tentado a se preocupar, você vai ser tentado a ficar enlouquecido muitas vezes com algumas questões, assim como eu. Todas as vezes que você se lembrar disso, entenda, é um ataque na sua mente. E imediatamente, em nome de Jesus, que você se lembre que a maçã está nas mãos de Deus. E que você não vai tocar nela antes da hora com as suas preocupações. E nem eu vou fazer isso. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração. Tenha falado com você assim como falou comigo. Que isso frutifique na sua vida durante essa semana, nos dias que virão, assim como eu creio que vai frutificar na minha vida. Que o Senhor guarde o teu futuro, assim como vai guardar o meu. E na próxima aula nós continuaremos. Amém?